De volta, então, pessoal, mais um bloco da nossa aula de hoje, continuando o tema da classificação dos contratos. Trabalhamos ali a classificação em relação aos três âmbitos de bilateralidade, quando se diz, né, que o contrato é bilateral, sempre será em relação à formação, será bilateral quando se referir em relação ao número de partes, a duas partes, dois interesses autônomos, ou plurilaterais, quando tiver mais de duas partes interesses autônomos naquela contratação. E ainda vimos a tão importante classificação do âmbito da bilateralidade, que diz respeito às obrigações para as partes, né? São sinalagmáticos bilaterais e a maioria esmagadora dos contratos, porque distribuem deveres e direitos para todos os lados da relação contratual. Serão, no entanto, unilaterais quando tem aquela concentração de dever para um, direitos para o outro, né? Dentro dessa ideia de sinalagma contratual, obrigações distribuídas, vamos lembrar da categorização sinalagma perfeito e imperfeito, que a gente viu no bloco anterior, está bem explicadinho. Muito bem, pessoal, essa próxima classificação de 2.4, ela tem relação com as vantagens patrimoniais. Quais são as vantagens que essas partes contratantes têm com esse negócio jurídico? Os contratos que são classificados como onerosos são esses que têm esse objetivo da pecúnia, né? Esse objetivo monetário. E, em regra, o próprio conceito moderno de contrato, né? Eu não diria contemporâneo, porque hoje nós contratamos questões bem existenciais relacionadas ao ser. Pense num contrato que uma pessoa fecha com uma clínica de reprodução assistida. É o sonho da sua vida que vai ser realizado, né? Pense num contrato envolvendo maternidade de substituição que sequer pode ser cobrado, né? É uma mulher ajudando a outra a realizar seu sonho da maternidade. São questões de bioética, mas que envolvem existencialismo, né? Aqueles interesses jurídicos envoltos ali, eles não têm objetivo patrimonial, ainda que possam ter alguma cobrança em pecúnia, como é o caso de pagar para a clínica de reprodução. Mas o que se diz modernamente, quando eu falo modernamente, é da Idade Moderna mesmo, né, do Estado Liberal, é que o contrato é um instrumento jurídico responsável pela circulação de riquezas. Então, nesse prisma, é quase evidente que o objetivo principal buscado pela maioria dos contratos é oneroso. Né? Tem pagamento de preço de um lado e de outro lado tem uma obrigação, que é uma prestação de serviços, que envolve uma garantia, que envolve então, uma obrigação de dar, de entregar, coisa certa, etc. Mas, via de regra, a maioria esmagadora dos contratos são onerosos. Dá para se dizer, pessoal, que a maioria esmagadora dos contratos onerosos são também bilaterais sinalagmáticos. Ou seja, aquele contrato que distribui deveres e direitos é também um contrato que traz vantagens para ambos, né? Então, a maioria dos onerosos são, sim, considerados também contratos bilaterais sinalagmáticos. E a maioria dos contratos chamados gratuitos benéficos, né, aqueles que só beneficiam uma das partes, que não envolvem cobrança de valor, eles são contratos também categorizados como unilaterais, porque concentra dever para um, direitos para o outro, né? Exemplo típico de contrato gratuito benéfico, já que eu disse e reafirmo que a maioria esmagadora são onerosos, compra e venda tem preço, transporte tem preço de passagem. Ah, mas o idoso não paga. Bom, mas pagou a vida inteira, né? Aí é a ideia, né, da distribuição, da fruição daqueles interesses postos em sociedade. Se não pagou a vida inteira imposto de renda, alguém pagou por ele, né? Da ideia de quem tem contribui, né? Do contrato social aí vinculando o Estado. Então, a maioria esmagadora é oneroso. Locação tem preço de locativo. Uma prestação de serviços, uma empreitada tem preço. A maioria esmagadora. Temos, por exceção, os gratuitos, benéficos. O contrato será gratuito sempre que eu, por exemplo, prestadora de serviço de uma modalidade contratual na qual o objeto é uma obrigação de fazer, pense na empreitada, pense no transporte, pense no, enfim, vários outros contratos aí que a gente pode pensar envolvendo pessoa física, profissional liberal. Eu posso optar por não receber. Eu vou fazer de graça.
o exemplo do mandato, né, que a gente deu como exemplo aí no bloco anterior. Agora, não significa que ele seja presumivelmente gratuito. Então, a gratuidade de um contrato, ela se estabelece ou por autonomia das partes envolvidas, porque dizem que ali não haverá cobrança. Eu jamais presumo um contrato como sendo gratuito. Na dúvida, ele é oneroso. É o que diz um artigo lá da prestação de serviços, não me ocorre agora qual, mas que a gente vai falar em momento próprio, que diz que eu não posso presumir, né? Se é uma prestação de serviços, vamos imaginar que ela tenha acontecido no tempo, assim, a contratação tenha sido verbal. É alguém que eu digo que vai na minha empresa toda semana arrumar computadores e eu pago tanto para ele por mês, né? É... Quando eu digo que eu pago, eu sei que é oneroso. Se nada foi dito, foi uma vez, duas vezes, é meu amigo. E aí, em determinado momento, nós temos algo ali na nossa relação que estremece e ele tenta entrar com uma ação de cobrança. Se não tem nada escrito, eu vou presumir que era gratuito ou vou presumir que era oneroso? Eu vou presumir que é oneroso. Tá? Na dúvida, se presume oneroso. Sempre. Gratuito, então, como eu ia dizendo, decorre da manifestação de vontade ou do tipo contratual específico. Por exemplo, doação pura, que nós demos o exemplo no bloco anterior, é gratuita. Eu não estou impondo nenhuma obrigação de fazer ao donatário. Se eu impuser, é outra modalidade de doação que nós vamos chamar de doação onerosa ou com encargo. Vamos ver isso em momento próprio. Então, doação pura, ela não tem imposição nenhuma ao donatário. É um contrato benéfico. O depósito da forma gratuita, né? A gente deu o exemplo da minha amiga que vai para a Europa, é gratuito. É porque eu não estou sendo remunerada como depositária pela minha amiga depositante. Eu estou fazendo um favor. É diferente de falar das custas de conservação que deve para guardar o patrimônio dela, né? Sempre é bom colocar tudo num contratinho por escrito, né, pessoal? A gente tinha comentado muito isso em aula, em que pese a regra geral, seja da forma livre dos contratos, que valem verbalmente, a não ser quando a lei exige de forma específica, não é bom que você combine nada verbalmente. Hoje em dia, em virtude da tecnologia, nem precisa o WhatsApp, meios semelhantes, estão aí para formalizar os negócios, né? Para a gente conseguir comprovar que um e que o outro se obrigou. Nós temos ainda da forma benéfica, muito comentado, o mútuo gratuito. Dei o exemplo, eu empresto dinheiro para minha amiga, só cobro correção. Correção monetária, eu não estou ganhando dinheiro em cima, só o meu valor que eu emprestei hoje, vou receber daqui a um ano, não vai restar desatualizado, né? Porque nós vivemos época e num país no qual a inflação é uma realidade e o valor ele desatualiza muito rápido. Mas eu não estou ganhando nada com isso, eu estou prestando um favor, é um contrato benéfico a ela, é gratuito. Da mesma forma, nós teríamos o comodato. Né? O comodato é o empréstimo de algo que me pertence gratuitamente para alguém. Só que o mútuo seria um empréstimo em dinheiro, por exemplo, né? É coisa fungível. O comodato é a minha casa da praia que eu empresto para minha amiga passar um tempo agora, nessa época de calamidade pública, porque o lugar que ela está, por exemplo, foi inundado, né? E nós estamos dizendo isso, e tem que fazer a prova disso, né? Para não ter depois a presunção que é oneroso, que eu estou emprestando. O empréstimo não tem valor. Eu posso dizer que ela vai pagar o condomínio, caso seja uma casa dentro do condomínio, que ela vai pagar a luz desse período. Essas são obrigações pessoais, mas é um contrato benéfico. Tá, gente? Então, nós vamos encontrar essa regra importante no 392 que diz o seguinte: nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante a quem o contrato aproveite e por dolo aquele a quem não favoreça. Nos onerosos, cada um responde por culpa, salvo as exceções previstas em lei. O que quer dizer esse artigo? Que fica mais difícil responsabilizar, se, por exemplo, nesse comodato, tá? Ela está sendo beneficiada, eu estou sendo a pessoa que a estou beneficiando. Então, algum descumprimento contratual que faça com que ela se volte contra mim,
Eu só respondo se eu agir com dolo, se eu causei algum prejuízo para ela na intenção de prejudicar. Eu mandei alguém ir lá e colocar fogo na casa porque ela tem que sair porque eu me arrependi de ter emprestado. Dolo não se presume, né, pessoal? Dolo é má fé. Ou seja, responsabilizar aquele que beneficiou é muito difícil. Já ela é responsabilizada por qualquer problema ali do contrato que venha me prejudicar apenas por culpa, apenas por uma negligência, por uma desatenção. Então, imagine que ela ligou um incenso em casa e saiu para ir no mercadinho, deixou o incenso perto de uma cortina e incendiou a casa. Ela não quis me prejudicar, é o lugar onde ela está morando, no momento que ela está sem ter onde ficar, mas houve negligência. Então, pela simples negligência, ela vai responder para me indenizar. E eu, caso venha a ser chamada a responder perante ela, tenho que ter agido com dolo. Claro, facilita a vida daquele que beneficiou. É isso que diz essa regra. Depois, nos contratos onerosos, continua a redação do 392, segunda frase ali do artigo, responde cada um por culpa. Então, se estou dividindo deveres e direitos, cada um vai responder mais facilitadamente, com culpa. Mas vejam que mesmo o 392 é um artigo que vai na questão da culpa. Né? Quando eu digo que a regra geral do Código Civil ainda é a responsabilidade com culpa, a responsabilidade subjetiva, já que nós vivemos num tempo tão intenso, né, de responsabilidade civil sem culpa, em vários momentos nós vamos ver que o Código vai exigir pelo menos a figura da culpa, como é o caso aqui. Tá bem, gente? Então, essa é a modalidade de contratação que, via de regra, quando é oneroso, é também sinalagmático, via de regra, quando é gratuito, é também unilateral. Muito bem. Vamos a mais uma classificação. Começou a cair uma chuvinha aqui e nós pedimos muita proteção aí ao nosso estado, mais uma vez, e que vocês estejam bem, se cuidem, pessoal. Saiam de casa só se for preciso, tá? Vamos lá. Quanto à incerteza, risco na exigibilidade da obrigação. Em regra, quando eu contrato, eu sei o que eu vou poder exigir do outro e quando. Quando ele contrata, sabe o que vai poder exigir de mim e quando. Mas existem contratações nas quais eu não tenho como saber se eu vou poder exigir. Porque a prestação principal em si, ela está sujeita a uma condição futura, a um evento futuro incerto. É como se fosse uma condição suspensiva para que a obrigação tenha exigibilidade. Lembram de teoria geral do direito civil, quando vocês estudaram o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia do negócio jurídico? Ele é existente quando tem aqueles elementos mínimos. Né? Quem não lembra tem que voltar lá ao estudo de TGDC, que essa matéria é importantíssima para tudo que vem depois. Ele é válido quando ele não tem nenhuma causa de anulabilidade ou de nulidade absoluta. Em sendo existente e válido, eu tenho que ver quando é que ele será eficaz. Ele será eficaz para eu poder exigir. Aqui vem a concretude do cumprimento da obrigação. Quando vencer, antes do vencimento, antes de se operar aquilo que nós chamamos de termo, que a gente estuda lá no plano da eficácia, né? Do negócio jurídico como elemento incidental do negócio jurídico, os acidentes, né? Desculpa, elementos acidentais do negócio jurídico. Então, a gente tem ali a exigência dessa verificação. Já está no prazo? Não, eu só posso cobrar, a dívida vence daqui a 2 meses. Então, ele é válido, ele é existente primeiro, ele é válido, mas ele não é eficaz, porque está sujeito a um termo que é futuro. Então, eu estou dependendo do quando, tá? Mas também pode ser o seguinte, eu posso colocar uma condição, se acontecer tal coisa, ou quando acontecer tal coisa, quando receber o dinheiro lá do inventário na posição de herdeiro, é que eu vou poder cobrar. Enquanto isso não acontecer, não tem exigibilidade, não tem eficácia. Então, pessoal, é bom relembrar essa questão do plano da eficácia. O contrato ele é comutativo quando tem essa reciprocidade. De novo, eu vou usar a noção de reciprocidade tanto para entender o que é sinalagma, né? Que o sinalagma também equilibra a relação pela reciprocidade,
E aqui na comutatividade. Comutativo porque eu tenho certeza o que eu posso exigir do outro. E quando? Eu sei que no dia 5 venceu o locativo do contrato de locação de imóvel residencial e que tem que me pagar este valor. Tá? Então, ali, se não pagar, incide juros, multa, o que for, né? O que a obrigação aí tenha abraçado como consequência. Serão, portanto, aleatórios os contratos que estiverem sujeitos a um certo risco no cumprimento da obrigação. Eu não tenho certeza, eu tenho incerteza se eu vou poder exigir do outro. E mesmo assim eu tenho que cumprir a minha parte. Né? Então, a alea contratual ela está vinculada a uma ideia de sorte, de risco, de incerteza. A maioria esmagadora dos contratos são comutativos, mas existem aqueles contratos aleatórios que têm uma natureza de alea contratual, a exemplo do seguro. Pense no seguro de seguro contra seguro residencial, tá? Para proteger uma casa. Nunca foi tão necessário hoje, né? Seguro de veículo para proteger o teu veículo contra um sinistro, a tua casa contra um incêndio. Eu posso pagar a vida inteira o seguro do meu automóvel. Se nunca acontecer o sinistro, eu nunca vou poder cobrar nada da seguradora. E também não vou poder pedir de volta um centavo que eu paguei durante todos esses anos, porque é um contrato de natureza aleatória, certo? O contrato de corretagem também é aleatório, no sentido de que a comissão que é devida ao corretor depende da venda. Ele pode mostrar 200 imóveis no mês, se deslocar, ter custo com gasolina, está quase fechando ali e não fechar. Se ele não fechou a contratação, ele não tem direito a comissão. Agora, ele pode ter mostrado um imóvel no mês e ter fechado a contratação e ter direito à comissão. Então, existe uma área que é típica da natureza do negócio. Lembram daquela expressão alea jacta est, a sorte está lançada? Então, para você não esquecer, né, o que significa a alea. Essa alea contratual, então, ela decorre da natureza de algumas contratações, o exemplo que eu dei aqui do seguro da corretagem, mas ela decorre também do risco que é assumido pelo próprio contratante. Então, pode acontecer a alea em virtude da natureza, acho que deu para entender, seguro e corretagem, pode acontecer em virtude das vontades que são manifestadas naquele sentido, do risco, que é um risco assumido por aquele que contrata. Então, eu vou comprar aquele pedacinho de terra, que tem não sei quantos hectares, sabendo que ali residiu uma família que plantou, residiu por muito tempo, que eu posso ter aí uma ação de uso capião contra mim na condição de nova proprietária, né? Direcionada. Eu sei, eu tenho ciência e eu assumo o risco. Eu acho que não vai acontecer nada, porque não me importa. Pelo preço que eu estou comprando a totalidade, se eu perder aquele pedacinho, isso não quer dizer muita coisa. Então, eu assumindo esse risco, o contrato se torna aleatório. Se eu perder, eu não vou poder responsabilizar ninguém, porque fui eu que assumi. Não foi o outro que criou. É diferente, né, pessoal? Quando o outro sabe que a família morou ali, ele esconde tudo, ele cria uma situação mapeada para que eu não tenha acesso a essa informação. Então, esse risco foi criado por ele. Aí depois eu venho a perder essa parte da propriedade, porque essa família entra com a ação de uso capião. Se eu tenho que comprovar que ele sabia e que ele falseou com a realidade, eu tenho aí o dolo, né? Eu tenho a figura da exceptio doli, né? Que é típica, sempre que tem dolo, eu posso buscar responsabilização, quando tem culpa, eu já posso, né? Então, essa situação, e quando eu falei exceptio doli, é isso, né? Olha só, eu fechei a contratação, eu comprei dele essa terra de tantos hectares, mas o fato dele ter me enganado, dele ter agido com má fé, me dá o direito de rever os termos contratuais. Eu costumo dizer, tem quem vincule exceptio doli ali no princípio da boa-fé objetiva. Eu prefiro dizer que essa situação ela já era prevista antes, ela não é uma grande novidade, né? Como são as outras figuras da boa-fé objetiva, porque o dolo é causa de anulabilidade de negócio jurídico, faz parte da teoria
clássica lá das invalidades, né? E já me permite rever os termos, né? Mas aí eu estou lá no Estado liberal ainda, com aquela ideia de que as vontades manifestadas elas devem ser desembaraçadas, né? Não pode ter erro, não pode ter dolo, não pode ter coação, não pode ter fraude, né? Então, pessoal, é isso. Comutatividade, eu sei que eu vou poder exigir, quando eu vou poder exigir. Aleatoriedade, eu não sei nem se eu vou poder exigir, nem quando vou poder exigir. Né? Então, tem relação aí com essas situações. Decorre tanto da natureza do contrato como do risco que é assumido por um dos contratantes que sabe de todo o estado atual da coisa e mesmo assim opta por contratar. Aí não vai poder depois dizer que não sabia. Né? Eu coloco aqui que nós temos, diferente de outras classificações contratuais, que você não tem ali no Código Civil todas elas relacionadas, aqui você tem 4 artigos só regulamentando contratos aleatórios, pessoal. Não deixem de analisar as questões, eu vou ver até se eu reúno um número maior de questões para vocês, mas já tem várias questões aí para ir treinando para a prova, que nós, inclusive, vamos alterar a data, conforme deixamos ali o recado no AVA, mas, assim, veja que essa matéria está toda legislada no Código Civil. Então, o que cai em muitas provas de concurso, na parte objetiva, é o que está ali. Eu quero que vocês lembrem disso. A área contratual, esse risco, essa incerteza, se refere a 3 situações. Quanto à existência do negócio. Então, se eu assumir um risco, se há uma natureza contratual, pode ser que a obrigação nem exista para ser cumprida, o outro tem que cumprir toda a sua parte, e, de outro lado, pode ser que nada possa exigir. Se relacionar à quantidade, a área pode se relacionar à quantidade, é porque algo tem que vir, mas talvez não venha na quantidade que eu imaginava. Pode vir em quantidade inferior à que eu imaginei, e mesmo assim eu tenho que pagar o total. E ainda existe o espectro da manutenção. A coisa é presente, ela existe, ela não é coisa futura, como na existência, e pode ser que ela não se mantenha intacta até o cumprimento da obrigação. Então, vamos dar uma olhada nos artigos para a gente entender isso melhor. Quanto à existência, nós vamos encontrar o artigo 458, que diz o seguinte: se o contrato for aleatório por dizer respeito às coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. Então, se o contrato aleatório for aleatório por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, é o exemplo do seguro, pessoal. Se não houver o sinistro, não tem obrigação para exigir da seguradora. Se não houver o incêndio, não tem obrigação para exigir da seguradora. Ou o corretor, se não houver a negociação fechada, a venda, não tem comissão. Então, a outra parte que pagou o seguro não tem nada a reclamar, porque está sujeita ao risco de não vir existir nada para ela cobrar. Né? Por isso que o 458 diz respeito a esse aspecto da existência, se refere a coisa ou fato futuro, e pode ser que nada venha, ainda assim o segurado tem que pagar o total. Já o 459 é um artigo que diz respeito à quantidade do que vem. Eu não sei quanto vem. Esse artigo 459 é muito relacionado àquelas obrigações de dar coisa incerta, que vocês encontram lá do 243, se não me engano, em seguintes do Código Civil, esse artigo está por ali. Eu posso firmar obrigações de entrega de coisa incerta, contanto que seja determinável. Se não for determinável o objeto da obrigação, ela será nula, né? Está lá no artigo 104, inciso 2. E o que é objeto determinável? Tem que determinar pelo menos pelo gênero e quantidade. Eu digo que eu vou entregar 10 cavalos. Se eu disser que eu vou entregar cavalos, já é nula. Faltou o gênero e quantidade. Muito bem. Pensem aqui comigo essa situação relativa à compra de safra de soja. Né?
Eu não tenho como saber exatamente qual é o tamanho das sacas de soja, porque depende da colheita. Essa é uma típica obrigação de dar coisa incerta quanto à quantidade. A alha contratual existe quanto à quantidade. Então, se eu comprei a safra, não adianta chegarem as sacas de soja e dizer, nossa, mas as sacas vieram pela metade do que veio no ano passado. E aí o contratante que me vendeu vai dizer assim, mas no ano passado a colheita foi essa, e agora a colheita é aquela. Então, eu não tenho o direito de pagar menos por isso. Eu assumi uma área, um tipo de obrigação pela sua natureza em relação à sua quantidade. Né? Eu não tenho como depois dizer que eu vou pagar menos, a não ser que você contrate um contrato. Você contrate um contrato é ótimo. Você contrate uma obrigação em termos mais apurados, mais precisos. Coloca quanto tem que vir de pesagem em cada saco. Daí sim. Aí você está saindo do panorama da obrigação de entrega depois incerta para vir para a coisa certa. Quer se precaver, não deixe o contrato sujeito à alha em relação à quantidade, porque senão a regra é aqui a do 459. Se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando adquirente a si, o risco de virem existir em qualquer quantidade, só colocou compra de safra? Bom, está aqui no 459. Terá também direito alienante a todo o preço, desde que de sua parte não tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Paciência, tem alha. Vocês entendem, pessoal, que a alha, quando o contrato é bem feito, ele é bem elaborado, ele tem termos precisos, ele não tem contradição, ele prevê até o detalhe do detalhe, você não vai deixar espaço para a alha, a não ser que a natureza dele seja de alha, né? Como é o caso do seguro, que está sujeito a uma condição futura, né? Que tem que acontecer para poder cobrar alguma coisa. Mas, em tese, eu tenho como me proteger e fugir dessa área, certo? Depois, o 460 e o 461 dizem respeito à mesma situação, tá? Só que vai desmembrar daqui. 460 é em relação a esse aspecto, então, da manutenção. Quando diz que se for aleatório o contrato por se referir a coisas existentes, mas expostas a risco, assumido pelo adquirente. É o exemplo que eu dei da compra da terra, dos hectares. E eu, adquirente, estou sabendo, estou ciente, inclusive assinei um termo de ciência, que é o que o vendedor deve fazer, para se precaver, né, que me avisou daquele risco. E estabelecer a área contratual sem nenhuma dúvida, é termo de ciência que eu sei que ali morou uma família por um tempo, que existe uma posse continuada, que pode dar ensejo. Enfim, vou apenas dizer que eu tenho ciência desse fato. Depois, quando entrarem com ação de uso capião e ganharem aquele pedaço de terra como direito reconhecido de propriedade via uso capião, eu não vou poder dizer para o meu vendedor, eu quero o valor de volta, porque eu comprei tantos hectares e paguei pelo valor dos hectares, agora eu perdi tantos hectares. Se tem área, não tem o que fazer. Agora, se não tem área, bom, aí é a prova, né, pessoal? Como é que eu vou provar que eu não sabia, que o outro sabia e me escondeu, ou que ninguém sabia, né? Mas aí vocês vão ver que essa matéria dos contratos aleatórios se vincula completamente com a matéria da evicção, que é a proteção dada ao adquirente de boa-fé pela perda administrativa ou judicial de um bem. Mas é uma perda inesperada, ele não tinha como saber. Aqui no contrato aleatório, ele tem como saber. Ele assume esse risco, tá? Só para ficar uma pergunta que eu não vou responder agora, que a gente vai ver lá na evicção. Mas assim, se ele não tinha como saber, ele vai ter proteção. Aí não será aleatório. Sendo aleatório, é porque ele assumiu o risco. Então ele tinha como saber. O 461 fecha dizendo: alienação aleatória a que se refere o artigo antecedente poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco. Aqui no contrato se considerava exposta a coisa. É o caso do dolo, da exceptio doli, né, que eu referi para vocês. Agiu com dolo, me escondeu. Então, eu vou anular como dolosa. Né? Dá mais essa direção aqui do 461
mas que se relaciona a esse 461 mais ao 460, que é a questão da existência, desculpa, pessoal, que é a questão da manutenção. Ah, mas por que divide em 458 existência, 459 quantidade e 460 manutenção? Porque, veja, o 458 fala de coisa ou fato futuro, que é da existência, né? E o 460 fala da manutenção. E aí, se eu estou falando de manutenção, a coisa é presente, a coisa é existente. Tá? Esse joguete de palavras é bom que a gente domine em eventual, por exemplo, concurso, na parte da prova objetiva, que se pede ipsis literis, que haja domínio, né, dos artigos que estão ali postos. Feito, gente, isso sobre a nossa quinta classificação dos contratos, quanto à incerteza, risco na exigibilidade da obrigação. Comutativo, tem certeza de tudo que vai poder ser exigido e quando, aleatório a essa incerteza, essa alia jacta est, a sorte está lançada, tomara poder exigir. Muito bem. Vamos lá, vamos tentar aqui passar adiante. Foi. Ah, eu errei aqui um número, pessoal. Repetir 2.5, tá? Seria o 2.6, mas isso aqui não faz diferença na nossa compreensão. Depois vocês acertem aí. Quanto à duração, os contratos serão classificados em contratos instantâneos ou de duração. Os contratos sucessivos, né? O contrato, pessoal, quando ele nasce por meio da proposta e da aceitação, ou ele nasce e morre ao mesmo tempo, né? O momento do nascimento é o mesmo momento da morte do contrato, no sentido do vínculo. São os chamados contratos instantâneos, de execução imediata, né? Exemplo, compra e venda à vista. Fui lá, comprei, paguei, a propriedade me foi transferida na hora. Pense na compra e venda de uma coisa móvel, né? A coisa imóvel aí envolve o registro, aí tem outras situações. Coisa móvel, fui lá e comprei um computador na loja, paguei à vista, no Pix, e trouxe o computador para casa. Então, ao mesmo tempo em que ele nasceu, ele morreu. Né? Porque o vínculo ele não teve um tempo aí para que as obrigações fossem executadas. Os contratos de duração, não. Os contratos de duração, ao nascimento do contrato aqui e o cumprimento final da obrigação se dá aqui. Pode ser que ele tenha que passar por várias etapas, são as chamadas parcelas na compra e venda a prazo, por exemplo. Então, olha só, o contrato instantâneo de execução imediata nasce e morre ao mesmo tempo. O contrato de duração diferencia, é de execução diferida. O início do contrato, o nascimento do vínculo, até o cumprimento total das obrigações. Por isso que a gente fala execução diferida, tá, pessoal? Sempre os artigos do direito contratual, quando falam em execução, está se referindo a cumprimento de obrigação, pode se dar de forma fracionada, tá? Então, olha só, os instantâneos de execução imediata não me trazem maiores problemas. Nasceu e morreu ali, tudo certo. No máximo, eu vou poder questionar ali uma questão de inadimplemento, por uma venda casada, que é abusiva, lá do CDC. Mas, em tese, no direito contratual, ele não me traz problemas. Não me traz maiores dilemas, melhor dizer. Os de duração, sim. Porque os de duração, eles vão se manter por um tempo. Então, os contratos de duração, conforme está aqui na lâmina, nós vamos dividir em duas submodalidades. Contratos de duração, que sempre terão execução diferida, tá? Continuada ou trato sucessivo. São duas coisas diferentes. Quando é que eu tenho um contrato de duração, que sempre terá execução diferida, porque difere o nascimento do cumprimento, e seria da modalidade continuada. Continuada, ali entre parênteses, seria a compra e venda a prazo. Por que eu digo que é continuada? Porque a prestação é uma, gente. Eu comprei o computador por R$3.000, mas eu vou pagar em 6 vezes, 6 parcelas. A prestação é uma,
Nós são 6 parcelas. Durante 6 meses eu ficarei pagando. É de duração, porque eu tenho um tempo para se desenrolarem as obrigações. É de execução diferida sempre que for de duração, porque iniciou aqui e vai terminar 6 meses depois. E é continuada, porque olha só, é uma obrigação. Uma obrigação eu tenho em pagar o computador, só que eu dividi em parcelas. Se uma parcela não for paga, bom, já prejudica o adimplemento, né? Já a outra modalidade da execução diferida, né? Estamos falando de contrato de duração, senão a execução não seria diferida, é o chamado contrato de trato sucessivo, que é aquele, e aí eu vou dar o exemplo, do contrato de fornecimento. Pensem no contrato de fornecimento de sinal de internet, que vocês pagam todo mês. O contrato do celular de uma conta que é pós-paga, que você paga todo mês. O contrato de energia elétrica, que você paga todo mês. São contratos de fornecimento. Mas a cada mês é uma obrigação única. E cada mês que você paga o total, você cumpriu a obrigação inteira. Por isso que ele é chamado de trato sucessivo. Cada mês é uma prestação autônoma, entende? Tanto que eu posso cancelar e dizer para a CE, não quero mais fornecimento de energia, não devo nada para a CE, nem a CE me deve, só devo aquilo que eu já usei. Né? Porque eu não posso dizer para a loja, por exemplo, na compra e venda a prazo, eu não quero cancelar e vamos parar por aqui. Não, ou eu compro tudo ou eu não compro. Né? Então, o trato sucessivo é um trato que se renova mês a mês. É sucessivamente que eu vou tendo as contratações sendo fechadas. O contrato de locação, por exemplo, é um contrato de trato sucessivo. Cada mês que você pagou o aluguel e os consectários aí dos locativos, condomínio, etc., você cumpriu a obrigação no total, naquele mês. Então, cada mês é uma prestação. Né? Diferente da execução continuada, compra e venda a prazo, que é uma obrigação só, fragmentada na forma de cumprir. Certo, pessoal? Entendido? Eu coloquei aqui o artigo só para dar um exemplo de como é que esse tipo de classificação pode aparecer na lei. É um artigo que a gente já conhece, nós vimos na aula presencial, a última que a gente teve, quando falamos da teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva, quando diz que nos contratos de execução continuada ou diferida. Agora vocês entenderam, né? Eu não gostei da forma como foi feita a redação desse artigo, porque o contrato é de execução diferida. E aí pode ser continuado ou trato sucessivo. Misturaram os termos. Mas eu lendo, sei que tanto continuada como diferida está falando de um contrato de duração. É um contrato que eu só vou poder alegar a teoria da imprevisão se ele iniciou ok, no seu curso, só existe curso de contrato quando ele é de duração, no instantâneo não tem como aplicar a teoria da imprevisão. O contrato nasce e morre no mesmo momento, então no instantâneo não dá para falar em causa posterior, durante a execução das obrigações, que é imprevisível, que é extraordinária, que desequilibrou tudo. Não, não existe esse tempo do contrato. É por isso que o 478 refere a essa modalidade. Eu não vou falar mais desse artigo porque nós vimos de uma forma bem detalhada na outra aula. Certo, gente? Vamos adiante, a nossa aula vai terminar por aqui, tá? Para não ficar muito extensa. E aí, na próxima aula, nós vamos vendo como é que as coisas vão acontecer aí nesse momento de calamidade crítico que estamos vivenciando, né? Porque presencialmente, inclusive por ordem, orientação, né? E decretos, enfim, que vem do poder público, nem o trânsito, né? Está sendo possível a gente se movimentar, porque eu ontem coloquei no Waze e quase tudo dá como área de evacuação, né? Muito difícil se movimentar. Acreditamos e temos fé nisso que para a semana que vem nós vamos conseguir estar juntos presencialmente, mas caso isso não aconteça, nós vamos partir daqui, porque a aula de hoje vai até o 2.8. Quanto à regulamentação legal, existem contratos que estão regulamentados em lei, eu tenho artiguinho para cada um, esses são os chamados contratos típicos. Aqueles do Código Civil, pessoal,
Nossa matéria de contratos inicia ali no 421, né, que é a teoria geral dos contratos, depois segue com a matéria dos contratos em espécie, que é o segundo momento do semestre que a gente entra e elege alguns tipos contratuais principais para trabalhar. Mas, assim, compra e venda, está lá no Código Civil, tem vários artigos, várias categorias, retrovenda, venda da parte indivisa de condomínio, as vendas especiais ad mensuram, ad corpus. Eu sei que tem uma matéria ali regulamentada, né? A doação, é um contrato típico seguro. A maioria esmagadora são tipificados, né? Estão ali ou no Código Civil, regulados, cada um na sua espécie, nas suas peculiaridades, ou até em lei especial, né? Existem outros contratos que estão regulamentados por lei especial. A exemplo da locação do imóvel urbano, né? E a lei do inquilinato, a lei 8.245. Mas são típicos. Eu tenho muito maior segurança quando o contrato é típico, sem dúvida nenhuma, porque se algo não foi previsto, ou se tem cláusula contraditória, ambígua, se o contrato é lacunoso, eu tenho a lei que me diz, no silêncio é assim, né? Lá na compra e venda, no silêncio das partes, quem paga despesas de tradição, de entrega, se for bem móvel, é o comprador, e quem paga, desculpa, é o vendedor, e quem paga despesas de registro, transferência da propriedade, sendo imóvel, por exemplo, é o comprador. Né? Então, não colocaram nada, a lei define. Agora, se o contrato não é típico, se ele não é regulamentado em lei, aí eu tenho mais insegurança. Porque se a lei não me diz qual é a direção e eu não previ direito, quem vai dizer é o juiz? Nós temos, então, a categoria dos chamados contratos atípicos, que são aqueles que não são regulamentados em lei e que têm toda a validade jurídica também, a mesma validade jurídica que é conferida aos contratos típicos. Está lá no 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas por esse código. A única coisa que o Código Civil de 2002 falou foi isso sobre os atípicos. Nós teremos mais regulamentação, né? No momento em que essas aprovações acontecerem, a gente vai trazendo para vocês. Mas é só isso que diz. Então, exemplos de contratos que são considerados atípicos. Sempre, pessoal, que eu tenho um tipo contratual que mistura vários outros junto, e eu não tenho algo que regule ele especificamente, eu tenho aquilo que o Silvio Venosa vai chamar de mosaico contratual, eu teria um contrato atípico. Tá? Por exemplo, lavagem de carro é uma prestação de serviço, certo? Então, é um contrato de prestação de serviços. É típico, está lá no Código Civil. Mas, alugar um box para pagar por mês ali nessa garagem que fica do lado do meu prédio é um contrato de locação, certo? Locação do box, que é um imóvel, né? É um contrato de locação. Então, até aí, tudo bem. Cada um tem a sua regulamentação. A locação do box, quando é só o box, não é atrelado ao imóvel, aí a gente não utiliza a lei do inquilinato, mas a gente encontra a locação de coisas também tipificada no Código Civil, sem problema. Agora, quando eu fecho um contrato, eu comprei não, desculpa. Vamos continuar na locação. Pessoal, vocês estão ouvindo um ruído e meu cachorro roncando aqui atrás, tá? A vida como ela é. Mas eu acho que dá para a gente seguir mesmo assim. Já estamos no finzinho. Eu tô acostumada com esse ronco, né? Já vocês não sei. Pelo que eu sei, essa turminha aí, a maioria são pessoas que gostam muito dos bichinhos, né? A gente nem dá bola, o amor é tão grande que eu acostumei até dormir com esse ronco. Então, vamos lá. Por exemplo, eu loquei um imóvel que não tem garagem. E do lado tem uma garagem, né? Inclusive as pessoas que moram naquele edifício acabam locando ali para pagar por mês. E aí eu combino com o meu contratante, né? Que seria o prestador de serviço ali da garagem, que eu vou locar pagando tanto para ele por mês pelo box e que ele vai lavar meu carro uma vez por semana ou de 15 em 15 dias e tudo está incluído no pacote, tá? Muito bem, aí eu misturei uma prestação de serviços com a locação.
Se eu misturo, um é obrigação de fazer, o outro é obrigação de dar, de pagar, de restituir. Então, eu tenho um contrato atípico. Vocês entendem a diferença? É muito diferente, por exemplo, de eu ir lá no centro para ir até um médico, só tem no centro, deixar meu carro 1 hora durante a consulta na garagem e pagar o ticket lá do estacionamento, do parque, enfim. Ali eu tenho um contrato de depósito. Olha a diferença em cada situação. Mas ali é meramente depósito. Então, se alguma coisa der errada, as regras aplicadas serão do depósito. Isso não está escrito na lei. Mas a ideia é que, em sendo típico, não me traz muito problema, porque a lei vai definir no silêncio. Né? E tem aquelas questões que as partes vão, na autonomia das suas vontades, definir como melhor lhe aprouverem as normas não cogentes. Sendo atípico, vai ter que ser trazido um tipo por analogia, que seja muito parecido para aplicar as regras, o juiz vai ter que definir com um caso concreto. Um contrato atípico, que é um exemplo ótimo, contrato de viagem turística, pessoal. Na viagem turística, eu contrato hotelaria. Esse serviço de hotelaria se equipara a quê? O depósito. Então, as minhas coisas estão lá, né? Como eu estou lá. O próprio contrato de hospedagem em si, ele é atípico. Ele não está regulado em lugar nenhum. E eu estou ali tendo servido café da manhã, usufruindo de talvez alguns serviços que o hotel me conceda, né? Então, a própria hospedagem é atípica. Mas imagine a viagem turística que envolve hospedagem, que já tem uma tipicidade aqui, que envolve talvez prestação de serviços, porque eu comprei também passeios junto, que envolve transporte aéreo. Então, eu tenho um mix de coisas que torna esse contrato atípico. Né? Contrato de exibição de filme de cinema é atípico. Hoje nós vivemos numa época, pessoal, que não dá para tipificar absolutamente tudo. Né? Em virtude, inclusive, das contratações eletrônicas e novos tipos que acontecem por aí. O importante nessa matéria é que você saiba que se você está diante de um contrato atípico, você tenha o dobro do cuidado em estipular as cláusulas da forma mais completa e detalhada possível, porque o nível de segurança é maior, em que pese a validade seja a mesma que se dá para os típicos, conforme o artigo 425. Coloquei aqui em separado, mas dava para ter trabalhado junto, né, do 2.6, para referir quanto à nomenclatura. Os chamados contratos nominados é aqueles que têm um nome. Geralmente, quem dá o nome é a lei, né? Mas é um contrato que tem um nome atribuído pelo ordenamento jurídico. Os nominados seriam como os típicos. E os inominados são aqueles que eu não tenho regulamentação legal. Então, os nominados estariam para os atípicos. E aqui a gente vai acabar atribuindo um nome que é dado pelo meio social, né? Como é o caso do contrato de garagem, como é o caso do contrato de hospedagem, como é o caso do contrato de viagem turística, mas nominado, eu posso, por isso que eu coloquei como uma classificação extra, eu posso dar o nome de um contrato que não tem nome, que eu não sei que nome dar, que é muito diferente, de inominado. E tem validade total. Por exemplo, eu combinei com uma amiga minha que eu vou prestar serviços jurídicos a ela e todo mês, em pagamento aos meus honorários, eu vou na loja dela e pego em roupas. Pessoal, não tem nome para esse contrato. É compra e venda? Não é compra e venda, porque eu estou trocando o preço, é o meu intelecto. E depois nós vamos ver na compra e venda que o preço não pode ser o teu intelecto. É uma prestação de serviços que decorre do intelecto e das potencialidades criativas e técnicas de uma pessoa, e de outro lado é uma entrega de coisa. Então eu vou colocar no contrato direitinho que eu combinei com ela, mas eu vou chamar de contrato inominado. Na dúvida, pode usar esse termo, tá? Porque a abrangência é realmente muito grande, a validade é concedida a todos eles. Muito bem. E aqui, pessoal, devido ao tempo que nós já estamos, nós vamos falar do nível de igualdade ou desigualdade.
na elaboração do conteúdo e remeter a algo que nós já vimos em sala de aula. Então, vou ver com vocês de forma breve, tá? Contrato paritário é aquele que tem paridade, que tem igualdade, que tem coparticipação. A amiga me propõe essa negociação da loja em troca dos meus serviços advocatícios e me manda um contrato todo feito por ela. Se eu tive a chance de ler, de propor alterações, e propus alterações em metade do contrato, é paritário, porque nós participamos conjuntamente. Se eu li as 15 cláusulas, vamos imaginar que tenha 15 cláusulas, e pedi para alterar só uma, é paritário, porque eu tive a chance de participar da elaboração e só não alterei mais porque não quis. Se eu tive a chance de ler, propor alterações e não propus nada e falei para ela, para mim está ótimo assim, pode ser paritário ainda. O paritário é aquele que me dá a chance de ter igualdade na elaboração, na discussão, na alteração das cláusulas. Se eu alterei ou não é outra coisa. Mas as partes tiveram a chance de estarem em pé de igualdade. O de adesão, não. O de adesão, eu não tenho nem a chance. O de adesão tem regras unilateralmente postas, por exemplo, a quinto andar, quando vai me propor a locação de um apartamento. Eu não tenho como discutir nada do que está ali. Ah, mas eu não concordei com a taxa de correção. Ah, mas eu não concordei com o reajuste, eu não concordei com essa cláusula aqui, eu não concordei com o foro competente. Não tem. Ou eu estou aderindo, ou eu estou aderindo. Assim é contrato de fornecimento da NET, de qualquer outra operadora que a gente possa dar como exemplo, da Claro TV, do Wi-Fi, da luz, da energia elétrica, do DEMAI, todos são contratos de adesão. E por óbvio que, como não tem essa igualdade, tem que dar mais proteção ao aderente. Nós conhecemos essas regras, né, pessoal? Porque a gente já falou em sala de aula. Já falou, leu e analisou esses 2 artigos que eu peço que vocês retomem sobre os contratos de adesão. A reforma do Código Civil vai trazer outras coisas sobre contratos paritários, que em momento adequado a gente trabalha, porque algumas ainda estão passando para aprovação. Mas o Código Civil prevê essas 2 regras do contrato de adesão, o 423 e o 424. Lembrando, que vocês vão lembrar disso, que foi a nossa última aula presencial. 423 diz que cláusulas ambíguas ou contraditórias são interpretadas em favor do aderente. O 424 diz que todo direito que eu renuncio, que é meu, que eu tinha, em virtude da natureza daquele negócio, mas que eu renuncio, que eu abro mão, é nula essa renúncia, se for contrato de adesão. Né? Então, por exemplo, um contrato de locação que dá direito à restituição, à indenização pelas benfeitorias e que coloca ali que a pessoa abre mão completamente das benfeitorias sendo de adesão, é complicadíssimo. A cláusula soviética repete, que a gente falou lá da exceção de contrato não cumprido, que me diz não vou poder alegar exceção de contrato não cumprido em meu favor. Mesmo que o outro descumpra antes, eu tenho que cumprir minha parte. Se isso é colocado em contrato de adesão, é nula essa cláusula. Porque é direito resultante que eu tenho na natureza do negócio. Eu não pude discutir. Quem impôs a minha renúncia foi o outro. Não fui eu que renunciei. É nesse sentido. Tá, pessoal? E para quem tiver curiosidade, pode dar uma olhadinha no artigo 54, lá do Código de Defesa do Consumidor, que, sendo relação de consumo, traz outras regras para adesividade contratual. Mas que, quando a gente estudar direito do consumidor, a gente vai esgotar aí o tema também da adesividade lá naquele diploma. Muito bem, cumprida a nossa missão por hoje. Assistam a aula, pessoal, para que na próxima vocês já tenham tido esse conteúdo. Eu termino de gravar aqui, já vou subir os vídeos. Não subi antes por questões de internet, né? Agora começa a chover. Também não sabemos como serão os próximos dias, mas com muita fé de que pelo menos piorar a situação não pode, né? Vamos aí unir o nosso pensamento positivo, tá? Eu mando um beijo muito grande para vocês, espero revê-los em breve. E qualquer dúvida, me acionem, tá? Essa turminha pequena podem me acionar aí por outros meios que a gente vai conversando. Um beijo, até a próxima.